Olá! Vamos falar hoje sobre um fator quase invisível na nossa alimentação, mas que pode estar acelerando o nosso processo de envelhecimento sem que a gente nem perceba. É algo que muita gente consome todo santo dia, muitas vezes sem pensar duas vezes nas consequências. Para começar, eu te deixo uma pergunta para a gente pensar junto. O que poderia envelhecer o corpo mais rápido do que a própria passagem do tempo? Parece coisa de ficção, né? Mas a resposta, acredite, pode estar escondida bem aí no nosso prato de comida. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E esse tal inimigo oculto é algo extremamente comum, o consumo exagerado de açúcar. E não, nós estamos falando só daquele docinho de vez em quando, mas de um padrão que pode virar uma dependência de verdade. Vamos entender isso melhor. Falar de vício em açúcar não é sobre falta de força de vontade, ok? É uma coisa bioquímica, muito parecida com a dependência de nicotina, por exemplo. O cérebro simplesmente aprende a ligar o açúcar a uma recompensa, a uma onda de prazer liberando dopamina. E claro, ele vai querer mais e mais dessa sensação. E como a gente sabe se está nesse ciclo? Bom, existem alguns sinais. Sabe aquela vontade de beber um refrigerante ou um suco de caixinha todo dia? Ou a sensação de que a refeição não está completa sem uma sobremesa? Ou até mesmo procurar algo doce no primeiro sinal de fome? Ou pior, sentir que o cérebro não funciona direito sem açúcar? Pois é, tudo isso pode ser um indício de que o cérebro já está nesse ciclo de dependência. Mas qual é a mecânica por trás disso? O que exatamente acontece no nosso corpo que cria e alimenta esse ciclo? A chave de tudo está no que a gente chama de pico de glicemia, ou o famoso pico de açúcar no sangue. Um pico de glicemia é exatamente o que o nome diz, uma subida super rápida nos níveis de açúcar no sangue, que logo em seguida é acompanhada por uma queda igualmente brusca. Isso acontece principalmente quando a gente come açúcares ou carboidratos muito processados. É literalmente uma montanha-russa acontecendo dentro do nosso organismo. E aqui está o ciclo vicioso em ação. Primeiro, a gente come um açúcar e o cérebro recebe aquela recompensa de prazer. Logo depois vem o pico rápido de açúcar e dopamina. Só que tudo que sobe desce, né? E a queda que vem a seguir é abrupta, trazendo cansaço, irritabilidade, e o que o cérebro faz? Ele exige mais açúcar para recuperar aquela sensação boa. E assim o ciclo se repete, de novo e de novo. Tá, e qual o grande problema disso? Como essa montanha-russa constante afeta o corpo no longo prazo? A resposta é dura. Ela ativa um processo de envelhecimento acelerado que acontece de dentro para fora. E os danos acontecem em vários níveis. Na pele, por exemplo, esses picos geram estresse oxidativo, que destrói o colágeno e causa rugas e flacidez. Já no nível das células, o excesso de açúcar se gruda nas proteínas num processo chamado glicação, que deixa os tecidos duros, rígidos, sem elasticidade. E no corpo todo, essa instabilidade gera uma inflamação crônica, que é a base para muitas doenças ligadas ao envelhecimento. Indo um pouco mais a fundo, existem 3 mecanismos principais. Primeiro, o pâncreas começa a trabalhar tanto para produzir insulina que ele fica exausto, o que pode levar à resistência à insulina. Segundo, as nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, ficam sobrecarregadas e começam a funcionar mal. E terceiro, a nossa função cerebral também sofre, afetando diretamente a concentração e a memória. Agora, se tudo isso é tão prejudicial, por que é tão, mas tão difícil simplesmente parar de comer tanto açúcar? A resposta é bem mais complexa do que uma simples falta de força de vontade. É fundamental entender isso aqui. Não é uma falha de caráter, é uma tempestade perfeita, sabe? De um lado, a química do cérebro, que anseia por aquela recompensa da dopamina. Do outro, os sinais hormonais que geram uma fome desesperadora quando o açúcar no sangue cai. E para completar, a gente vive num ambiente onde tem comida açucarada em todo lugar, a qualquer hora. Mas calma, a boa notícia é que dá para virar esse jogo. É totalmente possível retomar o controle. Vamos ver agora algumas estratégias bem práticas para gerenciar esses picos de açúcar e finalmente quebrar esse ciclo. A primeira estratégia é o jejum intermitente. A ideia é simplesmente aumentar o tempo entre as refeições. Isso dá uma folga, um descanso para o pâncreas que não precisa ficar produzindo insulina o tempo todo. Com isso, os níveis de açúcar no sangue se estabilizam e a dependência diminui. A segunda é um truque fantástico, a ordem em que você come os alimentos. Se você começar a refeição pelos vegetais, que são ricos em fibras e pela proteína, antes de comer os carboidratos, você cria uma espécie de barreira no sistema digestivo. Isso faz com que o açúcar seja absorvido bem mais devagar, evitando aquele pico violento. A terceira estratégia é, talvez, uma das mais impactantes.
Açúcares líquidos, como os de refrigerantes e sucos industrializados, são absorvidos quase que instantaneamente pelo corpo. São eles que causam os picos de glicemia mais rápidos e agressivos. Cortar ou, pelo menos, reduzir drasticamente essas bebidas já é um passo gigantesco. E por último, uma estratégia super simples e eficaz: movimento. Uma caminhada leve, coisa de 10, 15 minutinhos depois de uma refeição, ajuda muito. Os músculos usam esse excesso de glicose que está no sangue, o que amortece bastante o pico de açúcar. Essa frase aqui resume a ideia central de um jeito perfeito. O consumo excessivo de açúcar funciona como um interruptor que, de forma silenciosa, vai acelerando o nosso envelhecimento em um nível celular. E o mais incrível é saber que a gente tem sim controle sobre esse interruptor. Não precisa fazer mudanças radicais da noite para o dia. Pequenos ajustes, feitos de forma consciente nos hábitos diários, podem de verdade desacelerar esse processo todo e proteger a nossa saúde e bem-estar lá na frente. E para fechar, fica a reflexão. Com base em tudo isso que a gente viu, qual é a pequena mudança que pode ser feita ainda hoje para proteger o seu eu do futuro? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo de uma grande e positiva transformação.